Olá, olá! Feliz dia! Na aula de hoje nós vamos fazer 5 exercícios sobre radiciação, tá? Então, nós vimos já sobre potenciação e agora radiciação. E quando a gente falar de racionalização, nós vamos... O porquê que a gente vai estudar? É porque a gente vai ter que manipular alguns dados para facilitar algumas coisinhas. Então, nós vamos assim estudar a base, que é a potenciação, racionalização, e aí na próxima quinzena a gente já pode ir fazendo alguns avanços, tá? Então, eu quero... hoje a ideia era só vocês fazerem esses 5 exercícios, e eu passei um vídeo que tá no meu canal, só que eu também quero passar esse da sala do Ainda sobre os números naturais, Lembre-se, já pega seu caderno, abre e faça todas as anotações, tá bom? É assim que a gente vai construindo, tá? Nosso próprio conhecimento. Se a gente ficar só ouvindo ou só vendo, a gente acaba às vezes não desenvolvendo. Por exemplo, se eu começar a... Se algum de vocês não sabe andar de bicicleta e só pegar aula, videoaula, 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 e nunca subir na bicicleta, então vocês não vão aprender, né? Ou saber se aprenderam. Então vocês têm que o quê? Veja, só que escreva. Escreva o que ele for, tudo que ele for falando, tá? Dê um pause e escreva. Então já pega aí lápis, caderno, borracha, caneta e vamos lá. a gente vai falar agora sobre esse cara aqui, ó. Radiciação. O que é a radiciação? Então, vamos ver o que ela estuda. Ela estuda o radical. Radical. Quem que ela estuda? Radical. O que é o radical, queridos? A gente vai ter esse símbolo, tá? Que chama raiz. Dentro do conjunto dos naturais, a gente estuda só a raiz quadrada, cujo índice aqui é 2, tá? Eu vou ter o camarada aqui do meio, que é o radicando. E quando eu tenho a raiz e o radicando, eu tenho o radical, que é o produto de estudo de quem? Da radiciação. Então, dentro dos naturais, a gente só tem raiz quadrada, tá? Raiz de B, que é o radicando, ok? Isso é um radical. E como é que funciona? Simplesinho. Você vai pensar assim comigo. Raiz de 4. Você vai pensar um número vezes ele mesmo, que dá 4. Que número é ele vezes ele dá 4? 2. 2 vezes 2 dá 4. Então, raiz de 4 é quanto? 2. Essa é a ideia principal da raiz. Então, quando eu falo que raiz de B é igual a A, isso significa que A vezes A é igual a B. Pense nisso. Sabe o que vai te ajudar nesse começo? O que vai te ajudar nesse começo é isso aqui que eu vou fazer para você. Olha só. Você vai fazer uma tabela. E essa tabela vai te ajudar muito. Não diz que é só raiz quadrada? Um número vezes o outro. Então, o que você vai fazer? Vai fazer lá 1 vezes 1, 2 vezes 2, 3 vezes 3, 4 vezes 4, 5 vezes 5, 6 vezes 6, 7 vezes 7, 8 vezes 8, tá? 9 vezes 9,
10 vezes 10, 11 vezes 11, 12 vezes 12 e assim por diante. Geralmente eu indico para os meus alunos que façam até do 20 vezes 20. Isso vai te ajudar a fazer muito exercício de raiz. Muito. Tá? Então vamos comigo, vamos completar essa tabela. 1 vezes 1 dá 1. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16. 5 vezes 5, 25. 6 vezes 6, 36. 7 vezes 7, 49. 8 vezes 8, 64. 9 vezes 9, 81. 10 vezes 10, 100. 11 vezes 11, 121. 12 vezes 12, 144. E assim por diante. O último que eu coloquei, 20 vezes 20, 400. Aqui nós vamos ter, tá, nessa tabelinha que você fez aí, as raízes quadradas dos números de 1 até 20. Tá? Ah, professor, completa a tabela para mim. Ah, eu vou completar então. Vamos lá, ó. 13 vezes 13, 14 vezes 14, 15 vezes 15, 16 vezes 16, 17 vezes 17, 18 vezes 18 e 19 vezes 19. Tá? Vamos completar? 13 vezes 13, 169. 14 vezes 14, 196. 15 vezes 15, 225. 16 vezes 16, 256. 17 vezes 17, 289. 18 vezes 18, 324. E 19 vezes 19, 361. Esses valores aqui, queridos, são os valores, então, das raízes quadradas até o 400. Como assim, professor? Imagine que apareça lá. Vamos colocar aqui, exemplo. Raiz de 324. Você vai vir aqui, ó. 324, 18. Vamos supor que você tem lá. Raiz de 225. Vai vir aqui na tabela. 225, quanto que é a raiz? 15. Isso vai te ajudar a fazer um monte de exercício. Mas vamos supor que você não tenha feito a tabela, que você não sabe fazer a tabela, ou que seja um número que não tem na tabela até o 20. O que você vai fazer? Bom, vou te ensinar então o que você vai fazer. Vou começar com 324. Você vai pegar aqui e vai fatorar o 324. Bom, por 2 vai dar 162. Por 2, 81. Por 3, 27. Por 3, 9. Por 3, 3. Por 3, 1. Ele é 2 elevado ao quadrado vezes 3 elevado à quarta. Perceba que na aula anterior eu falei sobre quadrado perfeito. Eles são pares, então esse número é um quadrado perfeito. O que é o número quadrado perfeito? Agora eu posso falar. É o número que tem raiz. Como é que eu acho a raiz, professor? Vou copiar o 2 e o 3. Eu divido o expoente por 2. 2 dividido por 2 dá 1. 4 dividido por 2 dá 2. Então eu dividi o expoente por 2. Aí 2 elevado a 1 dá 2. 3 elevado a 2 dá 9. 2 vezes 9, 18. Que é a resposta do exercício.
ok? 225 agora. Vamos dar uma olhadinha aqui do lado? Olha só. 225. Não dá por 2. Por 3? Ah, por 3 dá. Quanto dá? 7, 5. Por 3, 25. Por 5, 5. Por 5, 1. 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. 1, 2, 1, 2. Perceba que é um quadrado perfeito, ó. Os expoentes são pares. O que eu faço? 3 divide o expoente por 2. 3 elevado a 1. Vezes 5 divide o expoente por 2. 5 elevado a 1. 3 elevado a 1 é quanto? 3. 5 elevado a 1 é quanto? 5. 3 vezes 5, 15. Volta aqui comigo. 225, 15. Olha lá. 15. Então, ó, pensa, esses dois números tinham na tabelinha. Se eu tivesse a tabelinha, só coloco o resultado. Não sei a tabelinha, tem que fatorar e escrever. Mas, professor, se fosse o número, rapaz, ele não tem na tabelinha, como é que eu ia fazer? Vamos ver. Vamos ver como é que seria. Olha só. Vamos supor que você tivesse raiz de 1024. Número grande, bonito, tá? 1024. Claro que não tem na tabelinha. O que você vai fazer? Vai fatorar. 1024. Bom, quanto vai dar? Por 2. Por 2, 512. Por 2, 256. Por 2, 128. Por 2, 64. Por 2, 32. Por 2, 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. Por 2, 1. Então, o que eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 elevado a 10. É um quadrado perfeito? É. Por quê? Porque o expoente é par. Como é que eu acho a raiz, professor? Só dividir o expoente por 2. Então vai dar 2 elevado a 5. Quanto que é 2 a 5? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 5 vezes. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32. Então a raiz de 1024 é quanto? 32. Será que você acertou? Faz a prova real. Faz a prova real. Olha só. 32 vezes 32. Tem que dar quanto? Tem que dar 1024. Quanto será que vai dar? Ó, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. Mais 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 4, 12, 10. 1024. Deu certinho. Raiz de 1024 é quanto? 32. Professor, é todo número que tem raiz? Não, não é todo número que tem raiz. Para ter raiz quadrada, tem que ser um número vezes ele mesmo. Então, quando esses números forem diferentes, não vai ter raiz. Então, é mais fácil o número não ter raiz do que ter. É só pensar nessa tabela que você acabou de fazer. Do 1 vezes 1 até 20 vezes 20. Bom, eu tenho 20 números. Só que do 1 até o 400, que é o último, são 400 números. Ou seja, existem 380 que não tem raiz e existem 20 que tem raiz. Então é mais fácil não ter raiz do que ter raiz. Vamos outro exemplo? Olha só. Vamos pegar outro número, né? Vamos pegar outro número. Vou pegar aqui. Vamos supor que eu pergunte quanto é raiz de... Vamos pegar aqui o número 2.500. Raiz de 2.500. O que você vai fazer? Vai fatorar. 2.500 por 2. 1.250. Por 2. 625.
Por 5, 125. Por 5, 25. Por 5, 5. E por 5, 1. 2 elevado a quanto? 2 elevado a 2 vezes 5 elevado a quarta. Então, eles são quadrados perfeitos, tá? Porque os expoentes são pares, então eles vão ter raiz. Só dividir o expoente por 2. Só dividir o expoente por 2. Vai ficar como? 2 elevado a 1 vezes 5 elevado a 2. 2 dividido por 2 dá 1, 4 dividido por 2 dá 2. Quanto que é 2 elevado a 1? 2. Quanto que é 5 ao quadrado? 25. 2 vezes 25, 50. Então a raiz de 2.500 é 50. Prof, dá para conferir? Faz lá. 50 vezes 50. Um 0, outro 0. 5 vezes 5, 25. Olha lá, 2.500. Queridos, é essencial, tá? Nessa fase, que você não tenha dúvida sobre tabuado. Então essas simplificações, essas divisões, é algo obrigatório. Você tem que saber. Senão fica difícil aprender alguma coisa um pouco mais complexa. Então você tem que saber tabuada, pratique isso. Você tem que saber dividir, pratique isso. Ok? Último exemplo da aula. Olha só. Vamos supor que ele pede para vocês a seguinte raiz. Raiz de... Vamos pensar no número feio. Vamos pensar lá, 9.000. Aí de 9.000, deixa eu pensar aqui, 9.000. Vou fazer uma continha chata aqui, 924, 240, 9.216. Pronto. Esse número aqui. Aí de 9.216. Olha, professora maldosa. Professor maldoso, sem amor no coração. Fazer você, aluninho tão aplicado, resolver uma raiz do número tão grande. A gente não vai saber, não tem ideia como é que faz isso. O que você vai fazer? Fatora. 9.216. Por 2. Por 2. Vamos ver, por 2. Vai dar 4, sobrou 12, 6, depois 6, sobrou 0. 1 não dá para dividir, 16 dá 8. 4.608. Tá? Gente, se tiver dúvida de fazer isso, monta a continha aí, né? Ó. Se tiver dúvida, monta a continha, dividido por 2. 9 dividido por 2, 4. 4 vezes 2, 8. Sobrou 1. Baixou 2. 12 dividido por 2, 6. 12. Zerou. Baixou 1. Não deu para dividir. Baixou 6. Deu 8. Faz a continha. Tá? Continha de divisão. 8 vezes 2, 16. Zerou. Não pode ter dúvida. Vai dividir por quanto agora? Por 2. Quanto vai dar? 4. Dividido por 2 dá 2, perdão. Aqui dá 3. 0,4. 2.304. Por 2, quanto dá? Ó, 1, sobrou 13. Que dá 6, sobrou 1. Que dá 5, e aí 2. De novo, agora quanto, professor? Agora 2. 2. Aqui vai dar 8, aqui vai dar 2, e aqui vai dar 6. Por 2 de novo. Aqui vai dar 4, aqui vai dar 1, e aqui vai dar 3. 403. E agora? E agora não dá mais por 2. Não, professor, 413 vai dividir por quanto? Tem como dividir, tá? Deixa eu pegar um apagador aqui. Voltei aqui. Vou apagar aqui, que eu errei a conta. Pegando no pé de vocês pra fazer a continha, e eu errei a conta, olha só. Vou fazer aqui do lado, 2.304 dividido por 2. Ó, uma vez, dá 2, zerou. Baixou 3. 3 dividido por 2, 1. 1 vezes 2, 2. Sobrou 1, tá? Aí baixou 0. 5
10, zerou, baixou 4, 2. Eu tinha colocado 1.600 e alguma coisa. Não é, né, gente? Ó, 1.152, beleza? Tá vendo? Faz a continha. Eu ainda percebi o meu erro. Será que na hora da prova você vai perceber? Tem que ficar ligado nisso, tá bom? Então, ó, por 2 de novo. 11 dividido por 2 dá 5, sobrou 1. 15 dividido por 2 dá 7, sobrou 1. 12 dividido por 2 dá 6, 76, tá? Por 2 de novo, tá? 2 vezes, sobrou 1. 8 vezes, sobrou 1, 8. Por 2, 144. Por 2, 72. Por 2, 36. Por 2, 18. Por 2, 9. Por 3, 3. Por 3, 1. Desumano o professor, tá bom? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 elevado a 10, vou colocar aqui em cima, vezes 3 ao quadrado. Por que que eu sei que é um quadrado perfeito e por que tem raiz? Porque os expoentes são pares. Aí para achar a raiz, pega o expoente, divide por 2. 2 elevado a 5. Pega o expoente, divide por 2. 3 elevado a 1. Que vai dar o quê? 2 à quinta, 32. 3 elevado a 1, 3. 3 vezes 32, 96. Olha que número feio, rapaz. Mas vamos conferir. Depois de toda essa conteira, não é possível a gente ter errado. Vamos conferir aqui do lado. 96 vezes 96. Vamos dar uma olhada, ó. 6 vezes 6 dá 36. 6 vezes 9, 54, com 3, 57. Mais 9 vezes 6, 54, subiu 5. 9 vezes 9, 81. Com 5, 86. 6, aqui vai dar 11, aqui vai dar 12 e aqui vai dar 9. 9.216. Será que bateu com o exercício? Volta aqui comigo então. 9.216. Olha lá. 9.216. Acertou, miserável. Resposta então, 96. Tá bom? Presta atenção nisso aí. Essas 3 primeiras aulas, então, foi só conceito importante para a gente entrar nesse novo conjunto numérico, conjunto dos inteiros, tema da nossa próxima aula. Um grande abraço e até a próxima. Pessoal, então, essa é a introdução, né, ou a revisão, para quem já sabe aí sobre radiciação. E os nossos exercícios são esses aí, ó. Então, vamos desenhar aqui. Para que eles... assinale a raiz que existir. Raiz quadrada de menos 10. Então, raiz quadrada, não existe raiz quadrada de um número negativo. Porque sempre quando eu vou ter que multiplicar ele 2 vezes, o menos com menos, o menos vezes menos, resulta em mais. Então, isso aqui não existe, tá? Aqui seria... futuramente vocês vão ver isso, que entraria em números imaginários. Aqui, raiz cúbica de menos já existe, né? Que aí seria, se eu fatorar o 8, fatoro 8. 8 dividido por 2, 4. Dividido por 2, 2 dividido por 2, 1. Então, aqui é 2 ao cubo, né? Ou seja, então se eu multiplico menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, então, menos vezes menos, mais, né? Resulta em mais. Mais vezes menos, menos. Então, 2 menos 2 ao cubo, né? Que eu somo, ó. Lembra lá da propriedade de potenciação? Então, mesma base. Então, eu repito a base e somo os expoentes. 1 mais 1 mais 1. Menos 2 ao cubo. Então, e aí, aqui, ó,
pegando esse aqui, eu tenho lá raiz cúbica de menos 8. Então, eu sei que é menos 8, eu fatorei, eu encontrei menos 2 ao cubo. Então, se eu tenho... eu posso fazer essa manipulação. Eu tô aqui com 8 e aqui eu coloquei deve, tá? E aí fica mais fácil a gente visualizar, ó. Esse aqui, ele paga o preço e consegue sair, né, da raiz. Então, menos 2. Tá? Então, essa aqui existe. Então, letra B existe. O 4, ó, quando é par, não tem como ter negativo, tá? Então, aqui também é par, então isso aqui não existe. Não existe. Não existe. Não existe, porque também aqui é par, que é menos. E aqui, par também. Então, não existe, só a letra B, tá? Qual é o valor de raiz cúbica de menos 216? Ou seja, raiz cúbica de menos 216. Bom, fatorando um número 3 vezes, né? Que eu tenho que multiplicar ele 3, o mesmo número. Então, a dica vai para fatora, né? Vou tentar aqui aumentar. Eu começo com 2, 216 dividido por 2 dá 108, 108 dividido por 2 dá 54, 54 dividido por 2 dá 27, a 27 já não dá por 2, não é par, mas dá por 3 agora, né? Que eu começo com os números primos, os menores. Então, 3, aí sobra 3, aliás, 27 dividido por 6 sobra 9. 3 de novo, aí sim sobra 3 e 3 sobra 1. Ok. Então, aqui eu tenho 2, que eu tenho 2 elevado ao cubo, né? Vezes 3 elevado ao cubo. Então, aqui eu vou ter, ó. Aqui eu não coloquei o sinal, né? Aqui eu coloquei menos em todo mundo, mas não coloque o menos aí não, tá? Eu deveria ter colocado só aqui. Que aí se eu coloco menos 16 aqui, aí eu vou dividir, né? E ele continua menos, 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 menos e menos 1. Aí de menos 1 para virar 1, eu tenho que dividir por quanto? Opa, tenho que dividir por menos 1. Menos 1 dividido por menos 1, 1. Aí sim. Então, aqui, ó, esse valor, tem que multiplicar isso vezes o menos 1. Esse menos 1 tá fazendo o quê? Só garantindo que eu coloco o sinal negativo, tá? Então, 2 ao cubo ó, ao cubo e ao cubo. Então, é uma raiz cúbica. Raiz cúbica de menos 16 é igual a raiz cúbica de menos 2 ao cubo vezes 3 ao cubo. Não tá o menos 2, é mais. Tá aqui o menos 1. Então, pode deixar o mais e coloca aqui o menos 1. Multiplicando. Um sinal de multiplicação aqui. Só pra gente ver o que tá acontecendo, tá? Então, o 2 ao cubo, ele consegue sair. Eu posso tirar ele separado quando tá multiplicando, sim. Se estiver somando ou diminuindo, não. Então, já tirei o 2 da raiz cúbica. E o 3 consegue sair também. Então, vezes 3. E o menos 1? Ele consegue sair também. Porque menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 dá menos 1. Então, vezes... quando tem menos, tem que ser dentro de parênteses. Então, 2 vezes 3, 6. 6 vezes menos 1, menos 6. Bom,
Então, o nosso número procurado é a letra B. Calcule. Raiz de 144. Eu sei que se você acompanhou o vídeo, 12 vezes 12 é 144. Então, raiz de 144 é 12. Raiz de 169 são 13. Então, mais 13. E raiz de 81, 9. Então, 12 mais 13, 25. 25 menos 9, se fosse menos 10 era 15. Mas como é menos 9, então é 16. Então, letra C. Agora 4. Na 4 aqui. Tô consultando aqui a aula. Só finalizando aqui. Peraí. Aqui. Mariana tinha 121 balas. Ela prometeu dar a raiz quadrada de suas balas a seu primo Igor. 121. Prometeu dar a raiz quadrada. Depois de dar as balas para o seu primo, deu 27 balas à sua irmã mais nova. A raiz quadrada de 121 é quanto, gente? Lembra quando o moço fez a tabela agorinha na sala de saber? 11 vezes 11 é 121. Então, ele deu para o Igor 11 balas. Para Igor. E depois, deu 27 balas para sua irmã mais nova. Então, 11 mais 27. Eu tenho 1 mais 7, 8. 1 mais 2, 38. Então, ela tinha 121 balas. 121 menos 38. 11 menos 8. 3. Aqui, né? Emprestou 1. Então, eu vou 11 menos 3. 9. É isso? 11. Opa, menos 3 dá 8. Então, 80. É isso. 90, 110, 120. Peraí. 11 menos 8. 13. Aqui ficou valendo 11. 11 menos 3 dá 9. 11, tiro 11, tiro 10, tiro 9, dá 8 mesmo. Nossa, tô... Então, ela ficou com 83. Mariana ficou com 83 balas. E... Isso. Ah, e olha aqui. 11 menos 8 é 3. 11 menos 3 é o contrário disso aqui que eu fiz. É 8 meses, tá? 83. Perdão. Então, quais são os números entre 0 e 20 que possuem raiz quadrada exata? Entre o 0 e 20, eu tenho o 1. Ó, lembra que ele fez uma tabela? Faça essa tabela aí no caderno de vocês. Lembra que ele fez uma tabela ali no quadro de todos os números que possuem raiz até... Aliás, todos os quadrados perfeitos. 1 vezes 1 é 1. O 2 vezes 2, né? Aqui. Raiz quadrada exata. Ou seja, 1 vezes 1, 4. Raiz de 4, 2. Só tô seguindo a tabela, viu? 3. E para ser 4, quanto que seria? Raiz de 16. Não é? E raiz de 5? Ou para dar o resultado 5, deveria ser raiz de 25. Só que 25 não entra porque 25 é maior do que 20. Então, só são esses aqui mesmo, tá? Então, o 1,
Quais são os números entre 0 e 20 que possuem raiz quadrada? O 1, o 4, o 9 e o 16, tá bom? Agora, deixa eu só... Pronto, só são esses 5 exercícios que a gente, que foi para a aula, que você vai fazer, postar no Classroom, tira a foto aí do seu caderno e posta no Classroom, tá? Outra coisinha que a gente usa, aqui ó, ele colocou o 0, agora que eu, e 0 vezes 0, ó, 0, raiz de 0, raiz de 0 é 0, porque 0 vezes 0 é 0, ó, pôr 0 aqui e raiz quadrada de 0 é o mesmo 0, tá bom? Então, raiz quadrada de 0 é 0, porque 0 vezes 0 é 0. Tá? Então, é o 1, 4, 9, 16 e o 0. Então, deixa eu apagar 5 aqui, tá? E se, ó, vocês vão ver futuramente, e se tivesse assim, ó, 1, na faculdade a gente vê muito isso, 1 raiz quadrada de 0, jamais pode ter aqui no denominador, porque no denominador não pode ter o denominador não pode ser o 0, em hipótese alguma, tá bom? Então, jamais isso aqui não pode, tá? Não pode aqui nessa condição do denominador, porque no denominador não pode ter o número 0. Então, em cálculo, na faculdade, quando a gente vai prever que vai ocorrer isso aqui, a gente tem que manipular alguns dados para alterar isso aí e cancelar com alguma coisa do denominador, tá? Então é isso. Muito obrigada.